Olá, estamos começando então o segundo episódio do Pink Talks. Na verdade é o primeiro, porque nossa estreia foi no Jogando da Plateia, mas hoje então a gente vai fazer esse bate-papo aqui no nosso canal no YouTube. Sigam, escrevam, mande suas dúvidas que vai ser um prazer responder. Para esse segundo programa, eu trouxe duas pessoas muito especiais, que são, além de excelentes profissionais, minhas amigas pessoais, a doutora Luísa Reitz, nutricionista, doutora pela Universidade Federal de Santa Catarina, e a doutora Maria Eduarda Maier, oncologista do Centro Especializado de Oncologia de Florianópolis. Vou pedir para vocês darem um oizinho, se apresentarem, olhando ali para a câmera. Oi, gente. Eu também trabalho no CEOF, né, no Centro Esqueci. Especializado de Oncologia de Florianópolis, você também, né, todas nós. É, bom, eu sou nutricionista, sou doutora em nutrição, eu fiz o meu doutorado na área de oncologia, especificamente na área de câncer de mama, né, e eu fiquei muito feliz com o convite, né, espero poder contribuir e a gente ter uma conversa boa hoje. E tu, Duda? Bem, então, eu sou a Maria Eduarda, sou oncologista e hoje eu atuo preferencialmente atendendo pacientes com câncer de mama e tumores ginecológicos. É um prazer estar aqui com as minhas amigas e também com a minha nutricionista, né? Então, o que a gente fala para as pacientes, a gente também segue, eu acho que isso é muito importante, né? E vai ser muito legal a gente ter essa conversa sobre um tema tão importante no tratamento das pacientes. Eu achei ótimo que tu já começou falando isso, e daí já me vem um insight de falar essa importância, né? Eu vou te chamar de Duda, vou pedir desculpas, mas não consigo chamar de outra forma. Como à medida que a gente vai estudando, a gente precisa ter um pouco, a gente começa a ter mais atenção pelo alimento que a gente come, né? A Luísa também é minha nutricionista, e a última consulta que fiz com ela, óbvio, a gente sempre quer emagrecer, né? Mulher que sempre tá numa boa forma, mas eu falei para ela exatamente isso, eu quero ter qualidade de vida, eu quero viver bem. Como vocês duas veem o papel hoje em dia da nutrição nas pessoas em geral, assim, qual que é a importância de a gente cuidar do que a gente come? Quem começa? Marcelo, vamos deixar a especialista falar primeiro. Então, pensando no contexto de câncer de mama, eu vejo que, primeiro, eu acho que tem uma coisa muito importante a ser falada antes de tudo, né? Que a maioria das pessoas quer uma solução rápida e prática, né? Pra tudo, né? Enfim, e na nutrição não é diferente. E aí a gente vê que a prevenção do câncer, ela acontece no dia a dia da gente, assim, né? Nós, quando a gente está se alimentando, quando a gente está fazendo alguma escolha de se exercitar ou não se exercitar. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas acham que tem alguma coisinha milagrosa que vai ser algo medicamentoso, no caso, né? Mágico, que vai fazer ela prevenir. Por exemplo, muita gente vem, eu posso usar suplemento tal para. A minha mãe, eu tenho muito histórico de câncer de mama na família, posso usar tal suplemento para prevenir? E esquecem do básico, né? E o básico, gente, claro que existem diversos fatores, né? A gente vai falar hoje sobre todos esses fatores, a combinação deles, mas o básico, ele é seguir uma dieta saudável, né? É muito simples, não é uma coisa assim que um suplemento X, ele vai ser a cereja do bolo. A gente pode usar, né, suplementos e complementos, né, fitoterápicos, isso não no contexto de uma pessoa que está em tratamento oncológico, mas, né, uma pessoa que não, até é possível, mas depende muito da situação. Mas o básico é uma alimentação saudável para prevenir o câncer de mama, né? Que hoje a gente sabe que a parte de estilo de vida, ela é a mais pesada, né? Digamos assim, que contribui para o risco, né? E a doutora Duda pode falar um pouco mais sobre isso. Então, se a nutrição tem um aspecto super importante, né? A gente sabe que tanto na prevenção quanto durante o tratamento e também no segmento das pacientes, a gente sabe que hoje a gente tem um aumento do sobrepeso e da obesidade, e a obesidade ela é um fator já reconhecido de risco, né, para vários tumores, como câncer de mama, câncer de intestino, de próstata, de ovário, de endométrio, que são tumores muito frequentes. Então a gente vê realmente um aumento do câncer até relacionado a esse aumento da obesidade e dos nossos hábitos, né? Então a gente se tornou mais sedentário, a gente tem uma alimentação mais industrializada, a gente tem uma alimentação rica em alimentos que são ultraprocessados e tudo isso a gente sabe que impacta em qualidade de vida. Não só para o câncer, como para outras doenças, né? Doença cardiovascular, desenvolvimento de diabetes. Então, a nutrição ela está muito relacionada ao estilo de vida, como a gente falou, e qualidade, né? A gente vê que se alimentar bem, o intestino funcionar bem, leva a um sono melhor. A gente também começa a se sentir mais motivada a praticar atividade física. Então,
toda a nosso estilo de vida vai mudando, né? Buscando uma atitude mais saudável. Então, para prevenção, realmente a gente sabe que a gente tem que, né, realmente prestar atenção na alimentação para a gente evitar a obesidade. E a gente vai falar de outro espectro também, né, que é a questão do perfil nutricional do paciente que já está com diagnóstico e em tratamento. Muitos pacientes oncológicos, ao contrário do sobrepeso, eles vão ter perda de peso, que da mesma forma que ter um peso acima da média é ruim, do ponto de vista de risco e até de evolução da doença, a gente estar abaixo do peso, perder massa magra, né, isso vai diminuir a imunidade, vai aumentar efeitos colaterais do tratamento, então a gente não pode estar em nenhum dos dois extremos, e o paciente oncológico a gente tem desde o paciente obeso que desenvolveu a doença por esse fator de risco, até o paciente que perde peso no desenvolvimento da sua doença oncológica, principalmente quando ele tem um diagnóstico mais avançado, ou dependendo, por exemplo, tumores do trato gastrointestinal, já afetam, né, a nossa digestão, então a gente tem que estar sempre prestando atenção nesses aspectos, né? Eu achei legal que tu falou isso, assim, dos principais tumores relacionados à obesidade, porque a gente vê hoje em dia muitas campanhas dizendo, sou acima do peso, mas eu tô saudável, e a gente sabe que isso não é uma realidade, né? Porque a gordura em excesso, ela cria um estado de inflamação crônica, que às vezes a paciente quer que a gente peça exame, vê se eu tô inflamada, e esse exame infelizmente não existe, né? É de baixo grau, né? Não aparece. É uma né? coisa que, claro, ela pode estar acima do peso, com sobrepeso ou obesa. Às vezes eu confesso que eu calculo IMC ali no meu consultório e eu fico até surpresa, porque ela não tá me parecendo obesa. Mas a gente vê que ela tem uma gordura abdominal aumentada e a gente sabe que tudo bem, não tem diabetes, não tem pressão alta nesse momento, mas que esse estado de inflamação crônica vai aumentar o risco de ela desenvolver câncer. E daí tu falou em vários cânceres e eu fiquei pensando, poxa, mama, ovário e endométrio, né? Que para nós, mulheres, então, eu falo hoje em dia, eu tô até mudando o discurso no consultório, eu falo, olha, hoje em dia gordura é como se fosse o cigarro para câncer de pulmão, né? Então, para nós, mulheres, tu tá com sobrepeso, obesidade, circunferência abdominal, né? Que é a gordurinha da barriga, para quem não sabe, aumentado, isso é um estado ruim. E até trabalhando com isso é que começa a querer mudar a forma de eu, Rebeca, médica, mas pessoa querer viver, né? Porque a gente também tá saindo daquele jeito de o médico ele não pode mais fazer o que ele não não fazer o que ele orienta, né? Então dessa importância como todo. E daí tu também tocou num outro assunto que eu queria aproveitar para perguntar, porque hoje em dia muito se fala da importância do intestino, né? Eu tenho notado no meu consultório que as pessoas não têm um intestino que funciona adequadamente. Então, nem todo mundo vai no banheiro diariamente. Ou quando vai, é umas fezes ressecadas, são fezes, né, que são em bolinhas. Eu sempre, agora eu costumei perguntar também, é formatinho de banana ou não? Formato, frequência, consistência. Qual que é a né? importância, Luiz? Assim, isso é um sinal de alerta mesmo? Com certeza. Quando a gente tem um intestino que não funciona adequadamente, né? Como tá falando, ou uma frequência inadequada, ou a consistência inadequada. Até aspectos assim, a forma como quando você se limpa, né? Como que se suja o papel, tudo isso são parâmetros que a gente tem. A gente tem escalas, né? Para avaliar as fezes das pessoas. Mas, de uma forma geral, quando a gente tem um intestino que não funciona adequadamente, presença de estufamento, gases, né, flatulência, dor abdominal causada por isso, é um sinal de alerta. Porque a gente sabe que o intestino, ele tem um papel crucial em diversas situações clínicas, inclusive tem impacto na obesidade. A gente tem vários estudos que mostram que os obesos têm uma microbiota diferente, e aí não se sabe o que veio antes ou depois, né? Se a microbiota tem uma contribuição na fisiopatologia da doença, ou se a própria doença está causando a desbiose, né, ou o padrão alimentar da pessoa, né? Então, a gente sabe que o intestino que não funciona adequadamente, que provavelmente tem uma população bacteriana inadequada em quantidade, em diversidade, ele tem um impacto no risco também de câncer, porque a gente não tem uma evidência sólida na literatura sobre isso, mas existem muitas pesquisas a respeito disso, e eu acredito que futuramente a gente vai ter essa evidência, porque essa microbiota inadequada, ela vai promover um ambiente inflamatório também. E a gente tem absorção, uma integridade intestinal alterada, né? Uma possibilidade de absorção maior de diversas coisas que não absorveriam se o intestino tivesse mais íntegro, né? Coisas que a gente consome através da alimentação, da água, né? E produzidas até pelas próprias bactérias que são ruins, que estão presentes ali naquela microbiota. E isso gera também um quadro inflamatório de baixo grau, assim como é a obesidade, né?
E essa inflamação, ela é um fator de risco, ela vai desencadeando alterações no DNA, e isso a gente tá falando de diversos tipos de cânceres, não só do de mama, né? A gente tá falando de... E eu acho engraçado que tem paciente que ainda responde assim, ó, quando eu como direito, meu intestino funciona. Então serve também, né, aí quem tá nos escutando, para observar que se o teu intestino não tá funcionando, claro, pode ter alguma doença, né, que seja a causa disso, uma intolerância, uma doença celíaca, mas se não tá funcionando adequadamente e tu responde que é porque tu não tá comendo bem, é um sinal de alerta que a saúde não tá sendo bem cuidada. E a questão do intestino, ela também é muito ampla, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que têm síndrome do intestino irritável, né? Tem pessoas que têm alguma intolerância, alguma sensibilidade a algum item alimentar. A síndrome do intestino irritável é uma realidade frequente para muita gente hoje, né? Intolerância à lactose causa desbiose intestinal. E além desse impacto na inflamação, tem um impacto na absorção de nutrientes. Então, a gente sabe que uma microbiota saudável, ela faz com que o organismo da pessoa absorva mais micronutrientes, vitaminas, minerais, compostos bioativos que estão presentes nos alimentos, tipo antocianidinas, flavonoides, e isso também ajuda na prevenção, né? Assim como, eu li um estudo na semana passada que falava sobre essa microbiota saudável interferir na absorção de AIDS, né, que são produtos finais de glicação avançada, quando a gente come coisas muito grelhadas, muito torradinhas, que fica marronzinho, assim, né, um pão muito torrado, Tostadinho. né, isso não é legal, né, isso tem a formação de compostos que são carcinogênicos, e aí a microbiota saudável, ela pode interferir também na absorção desses componentes, diminuindo a absorção quando a microbiota tá legal. Então, esse estudo que eu li, na verdade, era um estudo com a utilização de um probiótico. Mas a gente já sabe que esse probiótico, ele faz parte de uma microbiota saudável, né? De uma forma geral, digamos assim. Então, olha quanto impacto tem o intestino da pessoa, né? Que a saúde intestinal, ela fala muito sobre a saúde geral dos indivíduos, né? Então, não é só usar um probiótico. A gente precisa ver o que pode interferir na microbiota dessa pessoa, né? Então, para cada um, é uma coisa diferente, né? Na alimentação, a gente também pode alimentar essas bactérias Com boas, né? certeza, a gente precisa ter pré-bióticos, né? Aí a gente entra numa... Explica, Luísa, pra gente a diferença de pré-biótico e probiótico, né? Porque todo mundo toma probiótico, né? A pessoa toma Sim. antibiótico, quer tomar um probiótico. Qual que é essa diferença, assim, na prática? Pré-bióticos são as fibras, desculpa, que alimentam essas bactérias, né? Então, fibras presentes nos alimentos, principalmente as fibras solúveis, né? E que aí tem nas frutas e nas verduras, nos cereais integrais, nas leguminosas, né? De uma forma geral. E os probióticos são as bactérias propriamente ditas, né? Quando a gente faz a utilização de um suplemento, é um suplemento que tem esse mix de, ou uma cepa só, ou várias cepas de bactérias, e até de leveduras, né? Tem alguns outros compostos que não são necessariamente bactérias, né? Super importante, assim, a gente fala muito hoje da flora, né? Tem toda essa importância do funcionamento, e a gente sabe que também está muito intimamente ligada com a nossa imunidade. E hoje a gente fala muito na oncologia, né, a classe nova de medicamentos que a gente usa em câncer de mama e vários tumores, que é a imunoterapia. Que nada mais é que uma medicação que ela vai ativar o nosso sistema imune, né, para ele reconhecer aquela célula tumoral como algo que não deveria estar ali e destruir aquela célula do câncer. Então, para a imunoterapia funcionar melhor, a gente sabe que ter uma microbiota intestinal que seja saudável vai aumentar o efeito da imunoterapia. Ainda se estuda qual é o tipo de probiótico que poderia ser tomado, ser dado para o paciente para poder melhorar essa resposta. Mas o que a gente sabe é que, por exemplo, o uso de antibiótico pode matar bactérias boas, então a gente evitar esse uso que a gente faz às vezes irracional, sem indicação Sim, até de antibiótico. Eu, como cirurgiã, às vezes prescrevo por um medo, né? Não por uma infecção propriamente dita. Então, assim, sem necessidade, o antibiótico, isso pode modificar a nossa flora e pode impactar no resultado do tratamento. Bem como a gente comer, então, assim, não existe ainda uma indicação específica de algum tipo de cepa que a gente vai dar para o paciente que vai aumentar a sua resposta. Mas estudos já mostram que pacientes em imunoterapia, que se alimentam de fibras, então, frutas, vegetais, a gente tentar consumir a fruta in natura em vez de sucos, né? Comer saladas, que era outro mito, paciente oncológico. Eu ia te perguntar isso. Não pode comer nada cru. Né? Então, assim, pode, e a gente comer fibras vai ajudar a gente melhorar essa microbiota para poder ter uma melhor resposta ao tratamento. Eu lembro, Duda, que quando a minha avó fez quimioterapia, ela não podia comer, assim, alimentos crus, né? Frutas, verduras. Isso mudou. Isso a paciente, ela já pode comer, ela deve comer. Pode. Ou ela não pode comer, tipo, no quilo, tipo grávida, assim, tem que ter algum cuidado ou não? Não, é porque, na verdade, assim, tem muito a questão de também qual é o tipo de tratamento que o paciente está fazendo. Então,
Existem pacientes com alguns tipos de tumores, principalmente hematológicos, né, que vão fazer um tratamento que tem um grau de imunossupressão muito alto, aí a gente tem que ter certos cuidados com contaminação. Mas, de maneira geral, o paciente não precisa evitar alimentos crus, a não ser que seja naquele caso específico que o médico vai indicar. Em relação a tratamento, né, o acompanhamento nutricional durante o tratamento oncológico, a gente falava muito, tinha muito consenso oncológico sobre prevenção, né, e pós-câncer, não tinha nada sobre durante o tratamento. Isso era sempre um questionamento. Então, foi até uma publicação bem recente, foi agosto de 2022, então nesse ano, que foi publicado pela Sociedade Americana de Oncologia, um consenso, né, para falar sobre durante o tratamento. A gente tem poucas evidências, mas eles colocaram 3 indicações básicas, que é o que a gente tem, né, assim, até o momento. A prática de atividade física, né, que muita gente acha, a gente não deve praticar durante o tratamento. Não, ela é indicada sim, exercícios aeróbicos e de resistência, vai melhorar a fadiga, melhorar efeitos colaterais, ajudar a controlar o peso, né, que a gente sabe que o sobrepeso também é fator de risco para a doença voltar. E em relação às dietas, que eu também quero escutar o que a Luísa vai falar, a gente escuta muito sobre vários tipos de dieta, né? Dieta baseada em plantas, o jejum, dieta cetogênica, e por estudos, eles ainda não indicam nenhuma dieta específica durante o tratamento que vá melhorar. A gente tem até alguns dados de alguns tipos de dieta que podem ajudar, mas é como a Luísa falou, o básico é uma dieta saudável. Eu digo, para o paciente é o mesmo que vai valer para a família, né? Até porque também a alimentação ela é Sim. social. Se E a família difícil, ajuda, né? né? Eu vi um dia desses e eu acho que, sabe, eu tenho algumas coisas que às vezes me tocam de verdade, assim, e eu tô nessa fase muito de cuidar da minha alimentação agora. Que era um médico americano falando assim, cozinhem, voltem a cozinhar entre a família, porque primeiro que tu come alimentos de melhor qualidade, porque se tu vai descascar a batata é diferente de tu comprar a batata já pré-pronta, né? E cria um hábito familiar, né? De a família voltar a sentar à mesa junto, a família conversar durante esse momento de preparo, coisas que a gente foi perdendo ao longo dos anos por causa da correria e tudo mais. Então, eu acho isso, assim, realmente, não é só pro paciente, né? São hábitos que talvez a família devia começar a mudar, né? Seria legal se todos, em vez de, às vezes eu vejo o paciente tá perdendo cabelo, daí vai lá a família inteira raspa o cabelo, né? Talvez seja mais simples, né? Vamos então todo mundo comer direito, vamos todo mundo sair para se exercitar. Isso tem um impacto muito mais legal, não só para paciente, mas para todo mundo, né? E daí, vindo nesse assunto que tu trouxe das dietas da moda, né? A gente sempre escuta que a dieta mediterrânea é a dieta que mais previne o câncer, né? Porque é uma dieta rica em frutas e vegetais, alimentos mais frescos, né? Porque esses países, eles têm um cuidado com essa coisa do alimento fresco, eles não gostam de alimentos muito processados, e muitos frutos do mar, né? Luísa, explica pra gente, assim, é verdade isso ou não? E fala um pouquinho também das dietas da moda, porque, assim, cada dia, cada mês, eu acho que eu abro o jornal e tem uma dieta da moda, né? Tem o jejum intermitente, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, tem a dieta paleo, a dieta rica em proteínas, a dieta com baixo carboidrato. Então, tem alguma dieta realmente que, assim, essa dieta é fundamental ou não? Assim, eu acabei terminando meu doutorado agora, né? E o meu doutorado foi com qualidade da dieta, né? A gente avaliou a qualidade da dieta das mulheres durante o tratamento adjuvante para o câncer de mama. E aí, assim, a recomendação máxima, né, que a gente vê nos estudos, em diversas publicações, inclusive estudos que avaliam as recomendações da WCRF, né, são recomendações para a prevenção do câncer, é que o Guia Alimentar para a População Brasileira é um dos principais documentos que traz uma dieta equilibrada parecida com a dieta mediterrânea. Claro que tem algumas coisinhas diferentes, né? Mas realmente, se a gente for parar para pensar em um padrão alimentar, né, não numa dieta, mas num padrão alimentar que tem mais fit, né, para a gente ter essa prevenção, seria realmente a dieta mediterrânea. Por quê? Baseada em grãos integrais, né, não em farinhas, né, não em farináceos, alimentos produzidos à base de farinha, mas grãos integrais. E aí a gente tem carboidratos, né, nesses grãos, frutas, vegetais frescos, né, de diversos tipos, né, peixes, menos carne vermelha, mais carne branca, azeite de oliva, né, o abacate, que são as gorduras boas, as oleaginosas. Então, realmente, se a gente for parar para pensar num padrão alimentar, a dieta mediterrânea, ela é uma dieta que faz bastante sentido para a prevenção do câncer, né? Sobre dietas da moda, realmente, todas elas trazem alguma deficiência, né? Se a gente for analisar com bastante cautela. Por exemplo, a dieta da proteína,
você vai cortar diversos alimentos que têm carboidrato, mas que têm muitas vitaminas que são importantes, né? E a gente sabe hoje que o consumo de vitaminas através dos alimentos é extremamente importante para a prevenção do câncer. Então, se a gente tira isso, a gente está tirando uma parte importante. E está aumentando, de repente, alguns alimentos que são carcinogênicos, por exemplo, a carne vermelha, né? Porque a pessoa não vai conseguir fazer uma dieta da proteína só de ovo e frango e peixe, né? E cada um desses grupos de alimentos tem algum problema, né? Por exemplo, o frango, se não for orgânico, né? A gente sabe que tem contaminação com antibióticos, etc, né? O peixe, metais pesados, né? E assim vai. Então, essas dietas muito restritivas, principalmente as que são baseadas em proteínas, dieta cetogênica, que é gordura e proteína, dieta da proteína, que é mais proteína do que tudo, né? Essas dietas, elas causam deficiência de nutrientes. E aí eu pergunto pra vocês, o que que adianta a gente seguir esse tipo de dieta e daí depois repor com um suplemento vitamínico? Vale a pena? Né? Eu acho que não vale a pena. Até porque a gente sabe também que os suplementos de vitaminas e minerais, eles não são que nem os alimentos, né? A absorção é diferente, a interação entre os nutrientes dentro do alimento é diferente do que a interação dos suplementos de forma sintética, né? Que a gente escolheu as doses. Então, na minha concepção, não são condutas interessantes para serem seguidas em longo prazo. Claro que, pontualmente, em alguma situação específica, tudo bem, né? Mas se a gente for para pensar de uma recomendação geral, definitivamente essas não seriam as melhores recomendações, né? Jejum intermitente tem evidência científica de benefício? Não se tem consenso, né? A gente sabe que o jejum intermitente faz perder peso, né? Se esse é o objetivo da pessoa, porque ele faz uma restrição calórica. Mas os estudos mostram que ele funciona parecido com uma restrição calórica na qual a pessoa comeria várias refeições por dia. E aí, né? Tudo tem que ser avaliado individualmente, mas a máxima que a gente tem que pensar é que a qualidade da dieta de uma forma global, que tenha todos os grupos alimentares, é o mais interessante para a prevenção do câncer, né? Então, é claro, como eu falei, avaliar cada caso é um caso, né? Mas se a gente faz alguma restrição de algum grupo alimentar, a gente vai ter alguma deficiência de nutriente, a gente vai ter que repor com suplemento. E, na minha visão, isso não vale a pena. Eu achei muito legal que tu falou da carne vermelha, né? Eu acho que aqui no sul, principalmente, a gente come muita carne vermelha, né? Assim, até em excesso, mesmo morando numa ilha, né? Para quem não sabe, que está nos assistindo, a gente mora em Florianópolis. Tem alguma explicação pelo motivo que a carne vermelha pode aumentar o risco de câncer? Ou não? Ou isso não é verdade? E eu acho que ela já pode complementar como é que a gente pode diminuir o risco, porque eu já vi, já sigo a Luísa, né? Que a gente pode também, assim, comer a carne vermelha e diminuir um pouquinho esse risco, né? Principalmente as carnes grelhadas do churrasco, tem uma maneira da gente diminuir o risco. Conta aí, Luísa, pro marido churrasqueiro mudar o churrasco. Assim, primeiro, né? A carne vermelha ela aumenta o risco por causa da sua conservação, né? Da forma como são colocadas algumas substâncias, né? Para conservar, para deixá-la vermelha, né? Para coloração, principalmente, que são carcinogênicas, né? Que fazem esse dano ao DNA que aumenta o risco de câncer. Fora isso, tem a questão dos defumados, né? A gente sabe que a defumação também gera substâncias carcinogênicas, então não é só a carne vermelha, mas as defumadas também, né? Se for carne de porco, frango, peru, independente, as defumadas são piores ainda do que a carne vermelha in natura, né? E aí a gente tem uma quantidade semanal, né, que a gente pode consumir de acordo com as pesquisas epidemiológicas, né, que são pesquisas com grandes grupos populacionais, que observaram que até uma quantidade semanal, o risco é pequeno, né? É meio quilo. Meio quilo por semana, né? Acima disso, claro que, se a gente for para pensar, tá, meio quilo. Um homem de 80 quilos é diferente de uma mulher de 50, né? Então, a gente tem que dar uma personalizada nessa recomendação, digamos assim, né? Mas, de uma forma geral, pensando em população, essa é a recomendação, né? E aí, o que a gente tem que pensar? A questão do churrasco, né? Com certeza o carvão, né, é a pior coisa, porque a partir do momento que a gente coloca a carne ali, a gordura pinga no carvão e gera esses componentes que são carcinogênicos, e isso vai na carne, né, a fumaça. Não só na carne, em tudo que tá em volta, né? Se a gente colocou legumes ali na churrasqueira, também vão ficar contaminados e outras coisas, né? E quanto mais gordura a carne tem, pior é esse processo, porque é a gordura que pinga e faz todo esse processo de geração de compostos carcinogênicos. Uma amiga minha que é nutricionista também, que trabalha também com oncologia, postou esses dias uma marinada, né? Que marinar a carne
se não me engano, com substâncias ácidas, ela até pode falar aqui, que eu acho que ela tá aqui, faz diminuir, a Ana Laura, Onconuts, ela colocou isso, né, que teve um estudo recente sobre isso, e aí fizeram deixar de molho num... Até depois a gente pode postar isso direitinho, né, o estudo e como que faz, mas deixar de molho em alguma substância ácida, se não me engano, limão ou vinagre, vinho branco, ou vinho tinto, né, para diminuir essa Isso melhoraria, no caso. concentração, Uhum. né, principalmente dos nitratos e nitritos, que são substâncias colocadas para conservação, né? E aí tem um tempo também, que acredito eu que seja mais ou menos umas 12 horas de marinada, isso diminui bastante a concentração. Outros métodos de preparo, fazer a carne na panela de pressão, né, que daí não tem a questão de deixá-la com esse dourado, né, porque quanto mais esse dourado, essa coisa grelhada, essa coisa marronzinha, é o que traz essas substâncias carcinogênicas. Então, tentar preparos que não envolvam tanto essa... E daí, de novo, né? A gente volta pra comida da avó, né? Sim. A carne de panela, que fica horas preparando, né? E como a Sim. gente volta pra aquele costume, né? Às vezes as pessoas me perguntam por que tem muito câncer. Eu falei, porque a gente tá vivendo um mundo doido. A gente não tem nem mais tempo de cozinhar, né? Nem tempo de dormir direito a gente tem. Quem não lembra de usar Então, caldo quinó, né? É uma coisa que agora está se exatamente. extinguindo, mas a gente usava muito tempero pronto, tudo isso também Exatamente. cheio de sódio, né? De várias E daí, né, substâncias que Luiz, não eu acho são que é bom a legais. gente deixar ressaltado que ninguém precisa virar vegetariano, vegano, a não ser, né, porque tem hoje em dia muitas crenças e estilo de vida, mas que a carne também ela é benéfica para um monte de coisa, né? A gente Sim. aqui sempre tá falando dos excessos. Uhum. Aqui ninguém nunca vai ser radical e vai dizer não faça isso, não faça aquilo. Eu sempre conto uma história de uma paciente minha que ela, né, câncer de mama tem risco de voltar com excesso de açúcar. E ela falou: ai, doutora, eu fui no aniversário com a minha filha, ela queria comer brigadeiro, eu não comi. Eu falei, poxa, não Não vai é bem deixar de ter assim, né? esse dia feliz com a tua filha, de tomar um sorvete no domingo à tarde. Não é assim. Agora são os excessos, né? Os excessos que acabam. E infelizmente, mesmo a gente tentando cuidar, quando a gente vê, a gente às vezes está numa onda de excesso, mesmo quem está preocupado, às vezes está comendo chocolate todo dia. Eu estava fazendo isso recentemente, ou bebendo demasiadamente, né? O final de semana começa na sexta, deveria ser sexta, sábado, domingo e quinta. Então, assim, o excesso que faz mal, né? Então, ninguém aqui tá dizendo que é para virar vegetariano, vegano, se não for sua vontade, né? Por outros motivos, porque também tem os benefícios, mas existem formas de preparar e talvez cuidar um pouquinho, né? Comeu na segunda, não precisa comer na terça carne vermelha de Sim. novo. O recado, assim, da carne vermelha é controle, né? Assim, tentar priorizar as carnes brancas, mas tentar, de repente, pensar assim, 2 vezes por semana eu vou fazer esse consumo, vou deixar pro final de semana, que é o momento que eu gosto mais, sei lá, né? Cada um. E tentar sempre os preparos que sejam em baixa temperatura, né? E um preparo mais longo. Então, as de panela, usar o forno, fazer a marinada, né? Deixar a carne marinando. Aí pode usar outros temperos que também são anticarcinogênicos, tipo a cúrcuma. Podemos utilizar o alho, que também tem um potencial anticarcinogênico bem interessante. Temperos frescos, né? E deixar, né? E usar os preparos de forno e de pressão, que são os que envolvam menos essa Eu me lembrei essa também aqui de uma concentração. coisa que todo mundo acha, às vezes, que a carne é mais branquinha, mais porco conta como carne Conta vermelha. como carne vermelha. Né? Uhum. Importante. Isso é Conta importante como carne lembrar. vermelha, tá lá, né? E outra coisa que tu falou dos metais pesados do frutos do mar, né? Que daí também vem as coisas de exagero, né? Hoje em dia tem muito a moda de não vamos usar nada de plástico porque tem o BPA, que para quem não sabe é uma molécula muito parecida com o nosso estrogênio e isso aumentaria o risco de câncer. Só que daí a gente não vai usar o plástico que está facilitando a nossa vida atual e o mar está contaminado, então tudo que vem, né, de irrigação fluvial, né, dos rios, ou o peixe que a gente consome, às vezes já tem essa contaminação, né? Então a gente vive num ambiente contaminado, infelizmente. E aqui ninguém precisa viver homens da caverna, né? A gente não precisa voltar para isso, mas a gente tem que tentar encontrar esse equilíbrio novamente, né? De tentar, ok, mas então vamos. Já que a gente está nessa correria, vamos tentar fazer, em vez de lanche, levar a fruta, né? Não tenho tempo de falar orgânico, né? Eu sempre falo para o paciente, compra a fruta da estação, então. Se é caro ou se não está conseguindo acesso, compra a fruta que está na época. E daí vai ser o equilíbrio, né? Eu acho que a restrição também, né? A gente tá falando muito aqui, então, assim, de muita coisa que pode levar a sobrepeso, né? Como fazer uma dieta mais saudável, mas também a restrição é muito ruim. A gente sabe que durante o tratamento, né? Químio, rádio, cirurgia, podem levar o paciente a ter efeitos colaterais de diarreia, náusea, perda do apetite, vômito. Isso vai levar a uma perda de peso. Sim. E principalmente o paciente oncológico perde massa magra.
E isso é o que a gente chama de sarcopenia, né? E é um fator de risco para maior complicação, para queda da imunidade, para o paciente ter maior risco de ter internações. Então, assim, a gente também tem que tomar cuidado durante o tratamento, a gente tem que ter uma dieta saudável, né? Se já estava em sobrepeso, o ideal é que a gente vá com essa dieta saudável, atividade física perdendo peso, mas a gente também não pode ir para outro extremo. Então, se a Luísa puder comentar um pouquinho, acho que a sarcopenia é super importante e a gente restringir carne, leite, né, queijo, daqui a pouco está restringindo várias fontes proteicas e que também não vai ser interessante para o paciente. Sim. Quando a Rebeca estava falando sobre a questão da carne, da restrição, né, de virar vegetariano, eu pensei logo no tratamento, né, que a gente vê isso com muita frequência, né, o paciente teve o diagnóstico oncológico, tá fazendo químio. A gente sabe, câncer de mama, né, as pacientes, em geral, de forma geral, né, elas não perdem muito peso. Sim, Algumas o tratamento sim, é mais tolerado, né? É O mais estágio é mais estágio inicial, né? inicial, exatamente. Quando é metastático, é um pouco diferente, né? A gente sabe. Depende muito do perfil da paciente também. Mas, de uma forma geral, não são pacientes que perdem muito peso. Mas tem uma coisa que a gente não falou ainda, que é a sarcopenia em pessoas obesas, né? Uhum. Então, mulheres com excesso de peso... Assim, 50% das pessoas já começam o tratamento com algum grau de sarcopenia. Leve, né? Se a gente tá pensando nessas mulheres, normalmente é sarcopenia leve, é uma perda de massa muscular e de funcionalidade que foi leve, né? Mas o músculo, ele é extremamente importante para metabolizar o quimioterápico, a gente sabe. Quanto mais massa magra a pessoa perde, né? Quanto mais sarcopênica ela está, mesmo que ela esteja obesa, pior é para ela o tratamento, mais efeitos colaterais ela vai ter, né? Então, quando a gente fala... Até porque, te até interrompo, porque assim, a gente calcula, para quem não sabe, a gente calcula a dose do quimioterápico pelo peso. Uhum. Então, a pessoa vai ter uma superfície corpórea maior, Sim. mas ela vai ter pouca massa muscular para metabolizar. Então, ela vai receber uma dose grande de quimioterápico e pode ter mais efeito colateral. Para a capacidade Né? dela, Para a capacidade dela. E aí, então, quando a gente pensa nessa questão da carne, do leite, né, que a gente vê muita gente restringindo durante o tratamento, para quem a gente pode restringir isso, né? Inclusive, eu já fiz um post sobre o consumo de whey. A quantidade de proteína da dieta dessa pessoa é extremamente importante. Se eu fosse eleger um nutriente importante durante o tratamento, o mais importante é a proteína, Uhum. né? E aí, claro que todos são importantes, né? Mas a proteína é a number one, porque a gente precisa fornecer essa quantidade certa para essa pessoa, para conservar essa massa magra que ela tem, se possível até ganhar, que tem algumas pessoas que até ganham, dependendo do nível de atividade física, que conseguem manter durante o tratamento, né? Para que ela tenha o mínimo de efeitos colaterais possível do tratamento. E aí, as melhores fontes de proteína são os alimentos de origem animal, Uhum. carne, lácteos, ovos, né? Não existe nenhuma recomendação hoje que seja no sentido de restringir carne, né, para o paciente, principalmente o paciente que está em tratamento. Tem muita gente que fica com aversão a frango, com aversão a peixe, com aversão à própria carne vermelha. Se essa pessoa está com aversão a frango e ao peixe, eu vou dizer para ela não comer carne vermelha? Sim. Não, porque nesse momento ela precisa dessa proteína, né? Então a gente sempre tem que colocar na balança o que é mais importante para ela nesse momento, né? Uhum. E como a gente sabe, não existe recomendação para restrição de carne durante o tratamento. Não, a gente não tem nenhum estudo que mostre que comer carne vai ser ruim para o paciente, né? Inclusive. Não, e às vezes elas acabam, depois de um diagnóstico de câncer, como a paciente oncológica, principalmente de câncer de mama, é muito bem informada, né? E tem uma chuva de informações, às vezes elas, poxa, eu tô com câncer de mama e eu li que a carne vermelha vai aumentar o risco de câncer. E daí ela quer, naquele momento do tratamento, fazer uma mudança drástica da sua alimentação, que talvez não seja o melhor momento, né? Porque acho que tem que cuidar, sim, até para tolerar melhor a quimioterapia ou os outros tratamentos, mas as coisas elas têm que ser um pouco graduais, sem nenhum radicalismo, né? Porque senão realmente vai perder massa muscular, daí a única coisa que estava conseguindo comer não tá conseguindo ingerir. Porque lê o que faz mal e vira uma bola de neve, né? Muitos pacientes com leite também, né? Que é outra coisa que não tem evidência de que se tirar vai ter algum benefício. A gente sabe que não tem nenhum estudo que mostre isso. E o leite é uma fonte riquíssima de proteínas de alto valor biológico, né? Então, dependendo do paciente, também, a gente vai... De cálcio, exatamente. A gente vai tirar essa proteína da dieta dessa pessoa, sendo que talvez ela não tenha quase nenhuma outra fonte. Vamos tirar o leite, vamos tacar-lhe o whey, né? O whey também vem do leite. Então, precisa haver um bom senso nesse sentido, né? Por isso que a gente fala da globalidade da dieta, de dieta saudável, né?
que nada mais é do que uma dieta que tenha todos os grupos alimentares, que a gente sabe que são importantes para manter as funções da pessoa, né? Diminuir efeitos colaterais e tal. Por isso que é tão importante esse acompanhamento específico, né, com o colega da nutrição, porque realmente, assim, cada paciente, ele vai entrar no tratamento de uma maneira, né? O tipo de câncer, o estágio que ele tá, se ele já tem algum tipo de intolerância, algum tipo de alimento que ele já não tolera. Então, esse acompanhamento com o nutricionista é super importante para a gente conseguir chegar na melhor dieta também individualizada, né? Porque Eu cada acho paciente vai até estar num legal estágio. essa tua fala, porque tu tá um pouquinho mais tempo na oncologia, apesar de não parecer, né? Mas enfim. E não tinha esse cuidado como a gente vem tendo nos últimos anos, né? De a paciente. Claro, tinha o cuidado de vamos controlar a êmese, né? O enjoo, a constipação, a diarreia, mas não tinha um cuidado como a gente vem vendo de uma maneira global. No que a nossa paciente oncológica está comendo, né? Era Como mais que ela está se medicamentoso, né? E nutrindo. hoje a gente consegue ver Isso. isso com uma coisa mais multi, né? É. Então, o suporte, né, do nutri, da psicóloga, porque às vezes até trabalhar, né, alguma coisa que esteja relacionada ali a uma intolerância, a uma alimentação. Então, esse trabalho conjunto vai fazer com que o tratamento do paciente todo ele melhore. Eu tenho muitas pacientes assim que estão em acompanhamento comigo. Enfim, passaram já químio, cirurgia, já fizeram rádio. Então, no seu segmento semestral. E a gente às vezes pergunta a qualidade de alimentação, daí é que eu consigo encaminhar e eu falo agora a gente tem que pensar em como é que tu quer viver, diminuir risco de recorrência, pensar em viver sem tanto efeito colateral de tudo o que o tratamento traz, porque ele traz osteoporose, traz aumento de doença cardiovascular, traz resistência insulínica, então assim, ok, como que tu quer viver agora, né? E daí, às vezes eu consigo, até porque a gente agora tem uma equipe mais integrada, encaminhar para esse cuidado, mas ainda falta, às vezes até um olhar da pessoa mesmo para isso, assim, parece que tem gente que ainda não deu um sacode, né, assim, e que precisa e que às vezes cada um tem o seu tempo, né. A nutrição, a nutrição e a alimentação, né? Elas são, é uma ciência que não é que nem exatamente como a medicina, né? Clássica, que a pessoa vem, vai tomar uma medicação, eu tô com uma infecção, preciso de um remédio, ou então uma químio, né? Enfim, é um trabalho que depende muito da pessoa, né? Agora, vocês sabem, né? Vocês são pacientes, vocês sabem. Assim, não adianta o profissional fazer uma coisa perfeita se a pessoa não tá disposta a fazer, né? Eu recebo muitas pessoas que não estão conscientes ainda, né? A gente tem que fazer esse trabalho ainda, né? De caminhar, que não é só o nutricionista se desdobrar para fazer uma dieta, porque o planejamento alimentar, ele tem que, além de ser adequado para a pessoa, ele precisa ser algo que a pessoa consiga fazer. Então, às vezes a gente se esbarra nisso, né? O que é melhor e o que ela vai conseguir, né? Dá até um nó. A gente faz, mas depende da pessoa executar, né? É estilo de vida. Então, é um trabalho que exige essa equipe multi, né? Essa conversa. A oncologista fala, né? Mastologista fala, nutricionista fala. Então, é um trabalho, né? É um processo, digamos assim, né? Então... Deixa eu fazer uma jogadinha aqui, assim, o que vocês, assim, se uma paciente chega assim, o que eu não posso nunca mais comer, porque esse alimento é muito trash, assim, ultimamente eu sempre pergunto de uma maneira muito breve, assim, na minha anamnese, né, como é que tá a tua alimentação, mas é muito difícil, não tenho um dia inteiro pra, né, assim, um dia inteiro não, mas as horas ali minhas são voltadas pra muitas coisas, e daí eu pergunto, elas classificam, não, é boa, daí eu pergunto, come fruta, verdura todo dia, assim, e eu tenho agora com uma mania, cada mês eu invento uma mania nas minhas anamneses, né? E eu pergunto se bebe refrigerante. E eu ainda fico chocada com o tanto de mulheres que ingerem refrigerante. E às vezes, e o consumo de açúcar. Então, pra mim, assim, hoje, século XXI, eu acho inadmissível alguém beber refrigerante. O que tu falaria pra uma paciente, assim, não beba, Assim, não coma mais? a recomendação, como eu falei, a gente sabe que é dieta saudável, Sim. então, claro, a gente encaminha para o nutricionista, porque é super importante essa avaliação individualizada, né? E ter todo esse planejamento que vai ser dentro do que é possível na rotina do paciente, do que ele já está acostumado a comer. Mas, de maneira geral, as regras são bem simples e que todo mundo deveria seguir, né? A gente tem que restringir o máximo possível bebida alcoólica. Então, claro que as pacientes às vezes perguntam, eu digo, olha, o ideal é não beber, mas eventualmente tu vai ter uma festa, a gente também, é a mesma coisa do açúcar, né? O bom senso, então, agora a gente vai ter épocas de festa, assim, se você quiser brindar com um pouquinho, né, de um espumante, agora é claro que a gente tem que ter muito cuidado também com o momento, se está enjoada da quimioterapia, se está tendo dificuldade, não vai beber, né, nada, daí é zero. A gente sabe que o álcool está implicado também com risco, né, beber muita água, então isso vai ajudar também a depurar as substâncias tóxicas da quimioterapia, então a gente tem que ter uma ingesta hídrica bem adequada.
Peço para tirar os defumados, então a Luísa falou bastante. Eu acho que as pessoas às vezes se frisam assim, né, na carne vermelha, mas blanquê de peru, presunto, bacon, tudo isso, né, Salsicha. é carcinogênio do grau 1, né? Aham. Ou seja, um risco bem estabelecido, né, para desenvolver câncer. Então a gente deve tentar tirar o máximo possível isso da dieta e evitar as coisas muito ultraprocessadas. Né? Uhum. E dar preferência, então, para alimentos mais frescos, frutas e verduras, assim, que é uma coisa, eu acho que todo mundo consegue ir seguindo, né? Hoje a gente tem tentar tirar essas coisas que tenham embalagens, né? A gente tentar, como tu falou, cozinhar comida fresca, comida que a gente vai preparar ali na hora. E são coisas que são hábitos, né? A gente vai criando esse hábito, acho que hoje tá muito mais na rotina, acho que a gente viveu essa infância do refrigerante e da bolachinha recheada, Sim. né? Aham. Hoje não tem na minha casa. Né? Então, assim, mas eu também não proíbo se elas vão no final de semana e elas vão numa festa e vão comer. Porque, como tu falou, é o equilíbrio, né? Mas se a gente estabelece rotinas saudáveis, as minhas filhas nunca pediram refrigerante porque não tem. Sim. Então, tu cria um hábito, né? Isso que é importante, a gente criar o hábito pra gente saber o que vai ser a exceção. E tu, Lu, Mas- tem algum alimento que fala, isso aqui é muito Tem ruim? tantos. A Luísa, gente, como ela é minha amiga de infância, assim, então eu sei que ela come bastante, mas ela é sempre assim, tá sempre comendo coisa saudável, realmente, assim, é um exemplo, assim. Eu nunca me esqueço uma vez que alguém falou, Casamento, não, mas a Luísa não vai comer. Eu falei, ela vai comer, mas vocês vão ver o prato dela, é lindo, é colorido, assim, dá gosto de Daí eu ver. vim no casamento da Juliana, daí eu vim com prato. Aí ela veio com pratão, assim, eu Meu falei, ela vai Deus. comer, só que ela vai comer colorido e vai ser diferente. Eu acho que a gente pode, o recado, né, qual é um alimento, não é um alimento, né, é um grupo de alimentos, o que você tiver que desembalar, né? Claro que tem exceções, né, gente? Tem exceções, mas de uma forma geral, que for embalado, né, que se você tiver que desembalar, quanto mais embalagens tiver, Sim. pior. E daí é legal a gente falar isso também, porque tem uma onda no supermercado, assim, de produtos naturais e saudáveis, que se a gente vai avaliar ali a composição, né, é cheio de coisa ruim também, né? Cheio de aditivo, cheio de proteína ruim, de carboidrato ruim. Então a pessoa tem que aprender a ler o rótulo, né? Que é uma coisa que eu tô tentando ter um pouquinho mais de atenção, mas que eu já venho ouvir falar isso aqui há muito tempo, ó. Não fica focado na caloria, né, do produto, mas o que tem naquele produto, né? Assim, duas regras, né, básicas. Primeiro, o ingrediente que tá escrito no rótulo é o que mais tem no alimento. Então, às vezes, você vai olhar lá, chocolate amargo, o primeiro ingrediente é açúcar. Então, assim, o primeiro ingrediente é o que tem a maior concentração ali. Quanto mais ingredientes tiver, quanto mais nomes estranhos tiverem, pior é o alimento, mais processado ele é, né? Então, são duas regrinhas, assim, que eu acho que é para começar, né? Para começar essa educação da leitura do rótulo. Porque realmente, tu vais... eu vou comer uma barrinha de lanche porque é algo saudável. Meu Deus, quanta barrinha porcaria tem no supermercado. Exato. sabe? E aprender a ler, né? O rótulo. É. Ter um pouquinho, não só focar na caloria, né? Mas no rótulo mesmo. Isso. A qualidade, né, do alimento. E daí, pra gente sair um pouquinho dessa coisa da alimentação, a gente falou no começo dos suplementos, né? E recentemente, né, acho que faz uns 2 anos, talvez, saiu uma recomendação que é cuidado com os suplementos em quem tá fazendo tratamento oncológico. Assim, Então, a gente vem de uma população que toma muito suplemento sem indicação. Eu sou super a favor de suplementos quando tem uma indicação e quando bem avaliado, mas eu tenho um monte de paciente que toma polivitamínicos porque eu achei legal, fui na farmácia e comprei. Isso vem de uma cultura americana, né, que lá é muito fácil de comprar. Então, explica pra gente por que a paciente que tá em quimioterapia não pode tomar, assim, inadvertidamente os suplementos, apesar de ser vitaminas, né? Então, assim, hoje é uma pergunta super importante que a gente tem que estar atento na anamnese, né? Porque nem sempre o paciente vai contar pra gente que ele tá tomando algum tipo de suplemento. Então, tinha-se muita dúvida em relação a isso, mas o estudo que saiu mais novo realmente era em pacientes de câncer de mama, e a gente daí estende isso para outros tumores, né? É um estudo só, mas ele mostrou dados bem sólidos que alguns tipos de vitaminas, principalmente que são antioxidantes, então vitamina C, vitamina E, vitamina A, ferro, vitamina B12, nesse estudo foram os que mais mostraram aumento até de 40% no risco de recorrência e aumento de mortalidade. Então, vitamina D não teve, isso a gente B12 pode não, tomar. Duda, acho. B12 e ferro aumentou recorrência, mas não mortalidade. Sim, tá. Então, assim, Só vou falar para público leigo, assim, aumentou o risco de voltar, de voltar mas a o número doença. de mortes pela doença foi igual, né? Quem usa e quem Mas não o usa. antioxidante, a vitamina C e E, aumentou inclusive o Coenzima risco Q10 isso, coenzima Q10, nesse estudo. E isso é importante, né? Porque as pacientes, a gente pergunta, tá tomando algum remédio? Não. Pronto, daí a gente sempre pergunta, e vitamina? Eu tomo umas vitaminas, mas elas nunca sabem informar qual é a vitamina, qual é a posologia,
Recentemente eu atendi uma paciente que estava com a vitamina B12 lá no chão e ela, não, mas eu tô tomando um suplemento. Daí eu fui ver, tinha pouquíssima vitamina B12 ali e ela realmente estava precisando, porque ela estava, inclusive, sintomática, né? Tava com perda de força, não conseguia caminhar. Então, principalmente para paciente oncológico, a gente realmente precisa ter noção do que tá ingerindo, né? E até porque, assim, né, tem a diferença do que tu tá tomando de suplemento e do que tu consegue na alimentação. Então, a Luísa pode falar melhor, mas tudo que a vitamina da alimentação, ela não interfere, mas o suplemento sim. Então, é super importante que a gente mantenha E essa teria uma alimentação de explicação vitaminas por da isso, dieta. porque, né, assim, pro público leigo entender, pô, tá tomando vitamina que vai diminuir radical livre, e daí por que que eu vou ter mais câncer, né? Tem alguma explicação? Assim, as vitaminas antioxidantes, assim, o tratamento, que principalmente a quimio-radioterapia, o objetivo é estressar o organismo, né? Sim. Causar um estresse oxidativo enorme, um monte de radicais livres para matar a célula neoplásica, a célula do câncer, né? Se a gente coloca uma coisa que vai ser antioxidante, a gente vai bloquear o efeito da quimioterapia, né? Isso é dose dependente. Tanto é que os polivitamínicos, nesse estudo, não mostraram a A dose é associação. pouquinha, né? A dose é baixa, Sim. né? E aí, no final das contas, sei lá se isso vai ter algum efeito pra pessoa também, né? Sim, se é tão baixo, talvez Pra não valha a quê? pena tomar, né? Né? Toma o suco de laranja que tá tudo certo. Exatamente. Às vezes é uma coisa inútil, a pessoa tá gastando dinheiro, né? À toa. Mas a dose, isso é dose dependente. Então, se a gente tá dando uma dose alta, a gente pode bloquear o efeito da químio, que o objetivo é estressar o organismo, é causar, paradoxalmente, né? Porque a gente já tem, a base fisiopatológica do câncer é o estresse oxidativo, radicais livres que lesionam o DNA e fazem a célula se mutar. E o tratamento, ele faz isso também. Só que ele é um tratamento super agressivo, né? Tanto é que tem vários efeitos colaterais. E aí a gente vem e coloca uma coisa que é saudável, mas vai bloquear o efeito. A gente vai fazer com que essa pessoa fique resistente à quimioterapia. E olha que grave que é isso, né? Porque a gente tá fazendo um tratamento que é muito chato. Quem passa sabe. Então, aí você tá fazendo um tratamento difícil e você vai lá e coloca uma coisa que vai acabar com o Que efeito tá do tratamento. atrapalhando. Então, assim, a alimentação ela não faz esse bloqueio por dois motivos. Primeiro, que as doses são doses fisiológicas, né, que a gente está precisando, né? Então, se a gente consome vários antioxidantes, vitamina C, vitamina E, até a coenzima Q10 através da alimentação, a dose é baixa, né? E é a dose necessária para o organismo. Normalmente, se a pessoa está num equilíbrio alimentar, digamos assim, né? Claro que cada caso é um caso, mas, né? E aí, o suplemento, ele é sintético. A interação, a sinergia entre esses nutrientes não é uma sinergia natural, né? É uma coisa que foi colocada ali daquele jeito. E por esses dois motivos é que o efeito do suplemento é diferente do efeito da alimentação. Né? Então tem que tomar cuidado, né? Mas eu vejo Mas não muito. são só os antioxidantes, né? A gente também tem outras coisas, né? Sim. Que podem interagir com a quimioterapia, né? Por exemplo, a gente teve um caso, né, da cúrcuma, na verdade não era com uma pessoa que estava em químio, ela nem estava, era um antibiótico que interagiu com a cúrcuma, né, que é do açafrão, e deu uma toxicidade hepática, então isso, com a quimioterapia, isso também é real, né? A gente pode dar um fitoterápico. É isso que eu falo, Chás, não é só a chás, vitamina, né? É interagir, inclusive, na relação de toxicidade, porque às vezes todos esses alimentos, inclusive naturais, eles vão ser depurados no nosso fígado, né? E às vezes ele vai estar competindo Com a com a mesma quimioterapia, enzima, né? com a mesma enzima. Então a gente pode ter ou uma diminuição do efeito da químio ou uma toxicidade, dependendo desses suplementos naturais, porque a gente está falando de vitamina, mas às vezes a pessoa está consumindo, por exemplo, chá do ipê roxo, ou está consumindo chá de graviola, né? E a gente sabe que mesmo esses compostos naturais, dependendo da quantidade, eles podem trazer diarreia, podem trazer uma toxicidade hepática, podem trazer efeitos colaterais, então... E diminuir o efeito também da química, E como tu diminuir o falasse, efeito da né? química. Que Então, a é gente precisa cenário. saber, né, o momento para poder usar cada coisa. O recado é, paciente, eu acho que, claro, todo mundo tinha que ter esse cuidado, mas a paciente oncológica, ela tinha que ser tipo quando a mulher tá grávida, que tudo ela pergunta, né? Posso tomar isso? Claro, as coisas normais. Medicamentos, né, também podem ter interação. Tudo isso a gente tem que tomar cuidado, né? Porque realmente, até quando a gente já tem uma paciente que tá com doença crônica, a gente às vezes fica em dúvida do que pode ou não pode dar, e as pessoas estão tomando, assim, suplemento, enfim, como se fosse água, E né? a gente pode esticar também para hormonioterapia, né? Sim. Mulheres que entram na menopausa, né, por causa do tratamento, fazendo uso de tamoxifeno, né, ou letrozol, outras medicações e aí querem usar alguma coisa para diminuir os calorões.
E tem várias coisas que interagem, né, com as Uhum. medicações. A gente vê que tem uma gama de produtos fitoterápicos que ajudam esses sintomas Uhum. de pacientes menopausadas, né? Mas nem todos a gente consegue usar, né, com uma propriedade, com segurança, na verdade. Que o que a gente quer é segurança, né? Quer que os efeitos melhorem sem piorar as outras coisas e que não atrapalhe o tratamento da doença, né? A gente vê que depois uma parte do tratamento é essa hormonioterapia, né, Duda, que faz a paciente ter uma menopausa ou sintoma de menopausa. E elas têm que lidar com uma série de efeitos colaterais. E daí a gente tem os fitoterápicos que a gente conhece, né, que podem ajudar. Fala um pouquinho pra gente o que a gente tem, assim, se pode ou não pode, se mifuga racemosa, se uma paciente está usando tamoxifeno pode usar ou não. Por que, né, ela pode ter esses sintomas, assim? Então, os sintomas do tamoxifeno, eles podem gerar, principalmente o que incomoda muito as pacientes é o fogacho, né, os calorões. E a gente sabe que similfga racemosa, soja, alguns componentes, chá de amora branca, são alguns que as pacientes trazem que podem ter uma ação semelhante ao estrogênio, né, que é o hormônio feminino, e poderiam Ajudar. tirar esse efeito colateral. Só que a gente não tem, assim, é muito controverso, alguns têm, outros não, mas podem ter uma interação e podem diminuir a eficácia do tamoxifeno. Então, a gente usar a fitoterápica durante o tratamento tem esse risco da gente poder estar atrapalhando a ação de uma medicação, né? Tem que tomar muito cuidado, né? E a gente tem várias atitudes não farmacológicas ou não fitoterápicos, né, que podem ajudar nesses sintomas. Então, a gente sempre tenta ir por uma linha da atividade física, acupuntura, atividade de meditação, yoga, né, que vão trazer benefícios para a saúde e também podem ajudar a aliviar esses sintomas. Não, e as pessoas, às vezes, quando eu vou falar de meditação, as pessoas pensam, vim numa médica alternativa, né? E eu sou zero alternativa, sou super baseada em evidência. Apesar de adorar práticas integrativas, né? Eu sempre gosto dessa correção. E recentemente saiu um estudo, saiu essa semana, no JAMA, dizendo a importância da meditação para diminuir o tratamento de ansiedade. Então, claro que melhora a onda de calor, só que é difícil a gente até explicar como que se faz, porque até eu tô aprendendo como é que se faz meditação, E a gente tem né? que até prestar atenção na alimentação, né? Então, assim, ingesta de Uhum. alimentos condimentados, bebida alcoólica, isso piora o calorão. Então, a gente também tem que cuidar com algumas coisas que podem desencadear. E, assim, os estudos não mostraram nenhum desses fitoterápicos reduzir. A gente tem medicamentos que podem ajudar, Sim, né? eles funcionam basicamente como efeito placebo, né? Isso, mas assim, o que teve, né, realmente melhora foram medicamentos e a gente vai usar naqueles casos mais extremos, né? Então a gente vai tentar sempre aquelas medidas não farmacológicas, vai tentar essa intervenção na dieta e se não tolerar, a gente pode passar para as medicações. Tu falou no comecinho da nossa conversa dessa perda de massa muscular, que é super importante, né? Que a gente às vezes não vê tanto no tratamento de câncer de mama, mas daí eu achei ótimo que a Luísa ressaltou que, peraí que elas enganam, né? Elas têm às vezes, né, uma massa gorda, muito maior que a massa magra. E por que as É o que é nossas a falsa pacientes, magra, né? por que as nossas pacientes elas ganham muita massa gorda, né? Por que as nossas pacientes Na engordam verdade, durante o tratamento? na verdade, todas as mulheres a gente vai acabar tendo isso, né? É uma mudança que a gente vai tendo de composição. Os homens também, mas acontece com a gente na menopausa, a gente vai tendo, né, uma perda de massa muscular e se a gente não faz atividade física, a gente vai ganhando, né, mais massa gorda. Então, a gente tem que ter um cuidado, a mulher em geral, com isso, né? Hoje é um dos aspectos que a gente tem que até cuidar para a gente ter uma velhice saudável, né? Todos nós vamos viver até os 90, mais anos, né? A expectativa de vida aumentou e a gente sabe que se a gente não tiver a nossa musculatura para inclusive proteger os nossos ossos e deixar a gente realmente com autonomia, né, para poder caminhar, senão a gente vai perdendo realmente massa muscular. E durante o tratamento, o paciente pode ter fadiga, aí ele para de fazer atividade física, né? Essa questão da alimentação, os efeitos colaterais podem levar o paciente a não Eu ter tenho uma dieta pacientes que ficam com adequada. muita fome. Isso é por causa do efeito da químio ou do corticoide que vocês usam para melhorar os efeitos Provavelmente colaterais? do corticoide, né? Porque a Que gente elas acaba falam, "Ai, fico usando com para muita náusea, fome." São E daí poucas, a mas gente tem. Tem, E alguns tipos de quimioterapia, eles podem dar mais reação alérgica, então a gente tem que fazer um preparo com mais quantidade de corticoide. Então, alguns pacientes perdem muito apetite e outros pacientes, dependendo do tipo de remédio que ele está recebendo, vai ter muita fome por causa do corticoide. Porque eu vejo muito isso, né? A gente tem aquele mito da pessoa oncológica sendo bem magrinha, né? Assim, bem debilitada, e as pacientes dão uma bela engordada. É. E também tem pacientes jovens que entram na menopausa, né? Sim. Isso, Que é essa infelizmente. questão que eu falei que vai passar por todas as mulheres, né? A gente vai ter essa mudança de composição corporal. E eu acho que as mulheres estão, infelizmente,
não aceitando um processo natural do envelhecimento. Não tô falando que a gente pode aceitar ganhar peso, né? Porque é ruim, como a gente já veio falando aqui. Mas acho que a gente tem que entender que a gente vai mudar, né? O corpo da mulher de 60, 50 anos não vai ser igual o corpo da mulher de 20. A recomendação de peso, né, ela vai aumentando. Tanto é Sim. que as classificações de índice de massa corporal, elas mudam a partir dos 60 anos, né? Antes dos 60, né, até os 60 é até 25 quilogramas por metro quadrado. Depois é até 27. Então, claro que a gente sempre tem que se esforçar para ficar ali na metade, que seria o ideal, né? Na média. E pensando na massa muscular, porque o índice de massa corporal ele não avalia, né? A composição corporal. Como é que se avalia, né? Porque tem outros métodos, né? A gente tá muito acostumado com IMC, mas como é que vocês avaliam essa composição? Tem diversas formas, né? Mas assim, falando de consultório, o que é mais prático seria a antropometria, né? Que são as pregas cutâneas, então fazer São as medidinhas, as medidas, né, com adipômetro, ou a bioimpedância, que é o mais comum que as pessoas têm, né, que são eletrodos, que aí mede resistência e reactância, e a partir disso a gente consegue ter noção do compartimento, né, o que é gordura, o que é água e o que é massa magra, né? Bom, a gente está começando a chegar no finzinho da nossa conversa, então eu queria primeiro agradecer. Eu podia ficar horas aqui conversando, porque assim, a gente deixa de. A profissão da gente, ela envolve muito, né? Ela envolve o aspecto do dia a dia, assim. Então, eu sempre falo que essas conversas que eu tenho com outras pessoas de outras áreas, eu aprendo muito. Então, eu ganho muito mais, mas eu também tinha esse objetivo que eu queria que as pessoas escutassem um pouquinho de assuntos controversos, assuntos sérios, com leveza e com pessoas que eu sei que vão falar com propriedade científica, que eu acho que é o respeito que a nossa profissão merece. E eu vejo, infelizmente, muito modismo. Então, primeiro, agradecer de coração. Eu espero que todos gostem de escutar. E eu queria que vocês falassem o Instagram de vocês para todo mundo entrar, curtir, seguir, mandar dúvidas lá, né? Eu acho que eu sempre respondo, a doutora Maria Eduarda também, a doutora Luísa também. Então, agora é o nosso final aqui, então vou dar a palavra para vocês falarem aí qual é as redes sociais de vocês. A minha é Luísa, com Z, Kunen Heights. É meio difícil, né? Mas depois eu não sei se a gente consegue colocar isso Consegue e eu escrito sempre em reposto, vai dar certo. Eu não posto muitas coisas, né? Mas agora eu tô começando a usar mais, né? Porque eu acho que é muito importante. Muito. Foi uma relutância, né, Rebeca? Porque ela sempre falou, vai, faz. Porque eu não dou conta de né? tanta bobagem. E eu acho que a gente merece, é o respeito que a gente merece, né? Que Sim. é postar e publicar coisas que tenham uma validade científica. E é isso. E o Tá. teu? Meu é doutora.mariaeduardameyer. Foi um prazer estar aqui, porque eu acho que essa multidisciplinaridade, né, que traz a qualidade do nosso atendimento. Como a Rebeca falou, a gente não é da nutrição, mas a gente tem que entender um pouquinho, a gente tem que estar contribuindo com o trabalho da Nutri, a gente tem que estar em contato com a mastologista, com o radioterapeuta, e toda essa integração, né, faz com que o cuidado do paciente seja mais integral e seja mais completo. Foi uma delícia estar aqui. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado dessa conversa no nosso Pink Talk. Se inscrevam no canal, acompanhem os cortes nas nossas redes sociais, no Instagram e deixem seus comentários e dúvidas aqui e fique aguardando o próximo.